Para você começar a entender o início da Guerra Fria, é muito importante entender o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O que estava acontecendo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial? Houve duas conferências por parte das potências aliadas, né? Os que vão ganhar a guerra do eixo, da Alemanha, da Itália e do Japão. Então, as potências aliadas se reúnem inicialmente em Yalta, a conferência de Yalta é fevereiro de 45. E a guerra vai acabar em maio, na Europa. E aí depois que a guerra termina na Europa, em maio, tem a Conferência da Vitória, que é a Conferência de Potsdam, entre julho e agosto de 45. Então, atenção, tem Conferência de Yalta, lá no finalzinho da guerra. E logo que ela termina na Europa, tem a Conferência de Potsdam. Essas duas conferências é que vão gestar oficialmente como será essa nova ordem mundial depois do final da Segunda Guerra Mundial. Imagino que você entenda que as potências, até a época das guerras mundiais, eram as potências imperialistas. Quer dizer, o processo histórico anterior a esse que vamos descrever nesse vídeo, que é a Guerra Fria, é o processo imperialista. Tinha o velho Império Inglês, o velho Império Francês, a partilha afro-asiática. Então, o velho imperialismo, como se conhecia no século XIX, deu seus últimos suspiros aqui com a Segunda Guerra Mundial. E emergem, a partir desse grande conflito, que matou cerca de 70 milhões de pessoas, duas novas potências, que são a União Soviética e os Estados Unidos. Então, essas duas conferências, elas vão sinalizar esta nova ordem que as duas partes vão combinar. O Stalin deixou muito claro inicialmente, inclusive para o presidente Franklin Roosevelt, Conferência de Yalta. E depois o Roosevelt acabou falecendo, entrou o vice Truman, Harry Truman. O Stalin deixou claro para esses dois presidentes americanos que ele tinha um projeto muito tranquilo e suave de entender. Que ele sairia de Moscou atacando os nazistas. E ele iria até Berlim. Portanto, é o projeto Moscou-Berlim. E lá em Berlim ele derrotaria o Hitler. Essa é a última parte da guerra, né? Esse esforço soviético de ir lá em Berlim e derrotar o Hitler. E aí o Stalin subiu o tom e disse claramente para a presidência dos Estados Unidos: aonde eu chegar com as tropas, neste leste europeu, não sairei mais. Será minha zona de influência. Entendeu? Quer dizer, os soviéticos vão ocupar todo o leste europeu. Moscou, Berlim. E nunca mais vão sair dali. Ali se torna, portanto, com o ok das potências ligadas aos Estados Unidos, uma zona de influência soviética. O leste europeu, isso aí vai ser a Polônia, vai ser a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Alemanha Oriental. Essas regiões se tornam uma zona de influência soviética, o leste. Evidentemente que pressupõe-se que o oeste se torne naturalmente uma zona de influência estadunidense. E as duas potências meio que acordaram essa situação justamente nas duas conferências que citei para vocês. Isto está na origem do que vai ser um mundo bipolar, um mundo onde há duas grandes superpotências. Este será o mundo da Guerra Fria. Veja, estávamos saindo de uma guerra quente. Morreu 170 milhões de pessoas neste conflito. Agora há um novo momento de uma guerra fria. Mas por que essa guerra é fria? Porque há um novo
elemento a ser analisado aqui, que aliás é o elemento que vai colocar fim à guerra como um todo, porque a guerra continuava no Pacífico entre os norte-americanos e japoneses. Não vou detalhar aqui, porque dá um outro vídeo sobre essa situação, mas superficialmente vamos dizer o seguinte, e todo mundo sabe, os americanos encerraram esse conflito, e aqui não vai entrar também nenhuma questão ética a ser debatida, mas encerrou os americanos, né? Esta guerra, eles encerraram a guerra jogando as bombas nucleares sobre os japoneses. No dia 6 de agosto de 1945 foi Hiroshima. No dia 9 de agosto de 1945 foi Nagasaki. E a bomba atômica é o novo personagem. E aí os Estados Unidos têm a bomba atômica. É impossível uma guerra ser quente daqui para frente, opondo essas duas superpotências, no ponto de vista de que se esse armamento for utilizado numa guerra de grande proporção, uma guerra mundial, numa terceira guerra mundial, o mundo será destruído. Tanto que se dizia à época, de uma maneira bastante interessante, época da Guerra Fria é a época da guerra impossível, mas da paz improvável. A guerra é impossível, porque se as potências utilizarem armamentos nucleares, o mundo se destruirá. E aí, o que adianta você ganhar uma guerra e o mundo estar destruído? Agora, a guerra é impossível, mas a paz entre os dois lados é improvável. Bom, essa frase ilustra esse novo momento que uma guerra entre as duas grandes superpotências é impossível, por isso a guerra é fria, mas a paz é improvável, porque os conflitos continuarão existindo, mas de uma maneira indireta. Há uma lógica de uma guerra fria. Se uma das duas potências se meter num conflito, a outra não vai entrar. No máximo que ela vai fazer é ter aliados indiretos que se envolverão. Entende? Então, imagine, por exemplo, o conflito atual que temos da guerra da Ucrânia. Veja, a Rússia invadiu a Ucrânia. Os americanos não entraram diretamente, porque senão estariam declarando guerra contra a Rússia. O que fizeram? Estão armando armamentos e ajudas econômicas para os ucranianos, né, lutarem contra os russos. Isso é uma lógica de guerra fria, uma guerra indireta entre Estados Unidos e Rússia, feito no terreno da Ucrânia. Esse conflito atual meio que lembra a lógica da Guerra Fria. Veja só, colocada essa lógica de que nós temos essas duas superpotências e que há uma corrida armamentista, nuclear, que impede que haja uma guerra para valer diretamente entre os dois lados, a gente começa a querer formatar alguns novos conhecimentos. Veja só, havia, de fato, uma divisão. A própria Alemanha, que foi o país derrotado, foi dividido. Não é? Surge, de um lado, a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã, e a Alemanha Ocidental, que é a República Federal Alemã. A capital da República Federal Alemã era a cidade de Bonn. A capital da Alemanha Oriental era Berlim. Veja, Berlim ficava exatamente no meio da Alemanha Oriental, no meio do socialismo. Só que Berlim também foi dividida. A Europa foi dividida, mas Berlim e a Alemanha também foi dividida. Berlim também foi. Então existe um pedacinho do capitalismo no meio do socialismo. É isso que depois vai acabar gerando o desejo do governo da Alemanha Oriental e impedir a passagem, a fuga do cidadão da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, por meio da passagem entre a divisão de Berlim Ocidental e Berlim Oriental. E aí emerge um muro. Este muro só foi realmente construído em 1961, portanto 16 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial.
E este muro torna-se o símbolo da época da Guerra Fria. O muro tornou-se o símbolo daquele momento de um mundo dividido. Um muro que estava dentro da cidade de Berlim, dividindo Berlim Ocidental e Berlim Oriental, para impedir a fuga dos cidadãos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, mas veja, estava dentro do território da Alemanha Oriental. Eu digo sempre, né, que a Bastilha era o símbolo do poder do rei na França do século XVIII. A queda da Bastilha foi o símbolo do fim do absolutismo pela Revolução Francesa. A queda do Muro de Berlim, em 1989, vai ser meio que o símbolo também do fim da Guerra Fria. Mas o fim da Guerra Fria merece um outro vídeo, né? Depois eu conto para vocês. Aqui estamos no começo ainda, como tudo começou. Tá, explicado isso para vocês, é bom dizer que por volta de 1946, havia o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que era o Winston Churchill. Winston Churchill estava ali numa viagem pelos Estados Unidos, quando acho que ele leu no jornal, foi informado de uma situação de uma guerrilha comunista que estava localizada na Grécia e uma outra na Turquia. E aí ele está enxergando por meio dessa notícia de que o comunismo está se alastrando. E aí que ele faz aquele velho discurso numa conferência sobre uma cortina de ferro que divide a Europa. Então essa expressão que a Europa é dividida por uma cortina de ferro começa a valer a partir desse discurso do Churchill de mais ou menos 1946. E ele quer denunciar que o comunismo está se espalhando. Embora houvesse um acordo em 1945, ele já começa a ser quebrado em 1946. Isso foi meio um recado para o governo americano e para o presidente Truman. Então, que em 1947 veio com a doutrina Truman. Então, a partir de 1947, começa para valer o que a gente chama de Guerra Fria, pois a lógica da Guerra Fria está resumida na doutrina Truman. Ele fala de uma corrente onde há elos. Então, o sistema capitalista, o bloco capitalista, a zona capitalista é como se fosse uma corrente onde haveria elos da corrente. Mas em alguns lugares esses elos estariam mais frágeis e poderiam se romper. O que traz a possibilidade para esse rompimento, o que traz essa fragilidade? A pobreza. A guerra destruiu a Europa. E a pobreza é um espaço grande para que os discursos socialistas cresçam. Por isso que apareceu dentro da doutrina Truman o Plano Marshall. O Plano Marshall foi a ideia de uma reconstrução da Europa com o dinheiro americano. De primeira, eles enfiaram 13 bilhões de dólares na reconstrução da Europa. Aliás, a oferta ela foi feita para todos os países da Europa. Evidentemente que o Stalin impediu que os países do bloco dele, do bloco socialista, não pegassem nenhum dinheiro e nem se submetessem a nenhum interesse americano. Aí apareceu a Iugoslávia do general Tito. Sim, o general Tito, iugoslavo, resolveu pegar o dinheiro e rompeu com o Stalin. A Iugoslávia, ela permanece socialista, mas ela aceita o dinheiro do Plano Marshall e Tito e Stalin rompem. Depois da morte do Stalin, em 1953, o Tito até reaproxima a Iugoslávia dentro da lógica do mundo soviético e tal, mas foi depois do Stalin só. A Iugoslávia existiu, inclusive, enquanto Tito foi vivo, porque ele era herói da Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazifascismo. Depois que ele morreu em 1980, a Iugoslávia entrou em parafuso e se dissolveu em vários países, como tem hoje, a Bósnia, a Croácia e etc. Sérvia. Bom, voltando aqui, o Plano Marshall foi estabelecido para a reconstrução da Europa. Como os países socialistas acabaram não entrando nesta tentativa de reconstrução feita pelos americanos, aliás, os americanos foram muito espertos, porque eles não deram o dinheiro assim tão de mão beijada. Você tinha que assinar um contrato com os americanos e se responsabilizar de que 90% desse dinheiro recebido teria que ser gasto com empresas norte-americanas. Ou seja, você dá um dinheiro que depois volta para você e amplia o seu poder político e etc. econômico. Mas o Stalin acaba criando um bloco econômico para os socialistas.
que é a Comecon. Em 1949 surge logo a Comecon, e que é o bloco de auxílio econômico entre os países socialistas. Então veja que você tem o Plano Marshall, se cria um mercado comum europeu para os países do leste. E os países do leste acabam criando um bloco econômico para eles, que era a Comecon. Isso também vai evoluir para a divisão em 2 blocos militares. Vai surgir a OTAN em 1949, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria tipo um exército dos capitalistas. E aí, em 55, já depois da morte de Stalin, que foi em 53, surge o Pacto de Varsóvia, que seria o exército socialista. Então, se eu rolasse assim uma terceira guerra mundial, seria entre a OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Varsóvia, lembra, né? Capital da Polônia. Então, o mundo foi se dividindo assim, bloco econômico e bloco militar, não é? Uma divisão ideológica, uma divisão dos espaços e das zonas físicas do planeta. Houve, em 1949, um fato muito importante que acirrou esse início da Guerra Fria, que foi justamente em 49, quando rolou a Revolução Chinesa, ou seja, a Revolução de Mao Tse-tung acabou levando a China para o socialismo, surgiu a República Popular da China, aquele Chiang Kai-shek, que era o opositor na Revolução Chinesa, porque era um cara capitalista, ao Mao Tse-tung, que era comunista, e que ganhou, e que criou a República Popular da China, o Chiang Kai-shek acabou fugindo para a ilha de Formosa, para Taipei, e formou lá o Taiwan. Então, Taiwan é um pedacinho da China que acabou virando a China capitalista. Até hoje a China diz que vai recuperar, a China, que é a República Popular da China, vai tentar recuperar de qualquer forma esse território, e é uma questão em aberto hoje em dia e muito importante, inclusive a origem histórica é essa. Mas em 49 os americanos assistiram a China ir para o comunismo, como eu disse para vocês. E os soviéticos fizeram o teste da bomba H, da bomba de hidrogênio. Então, atenção, a situação é complexa aqui. De um lado, você tem a União Soviética com bomba, e agora também os Estados Unidos com bomba. Se acirra esta Guerra Fria, porque é impossível uma guerra entre os dois, porque senão o mundo pode acabar. E o primeiro teste em relação a essa situação se deu com o conflito da Guerra da Coreia. Em 1950, houve uma divisão artificial da Península da Coreia após as guerras, nessas conferências que eu citei no começo do vídeo para vocês, e a Península da Coreia acabou sendo dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sendo a Coreia do Norte uma zona de influência soviética e a Coreia do Sul uma zona de influência norte-americana. Imagine que a Coreia tinha sido ocupada por meio século pelos japoneses, e quando os japoneses perdem a Segunda Guerra Mundial, você tira os japoneses dali, mas os coreanos não ganham sua verdadeira independência, eles têm que se conformar com uma divisão em Coreia do Norte, zona soviética, e Coreia do Sul, zona americana. Havia um herói da Segunda Guerra Mundial coreano, que é exatamente o avô do atual Kim Jong-un, governante da Coreia do Norte, que era um cara, inclusive, comunista. E ele, diante dessa divisão feita forçosamente pelas potências vencedoras da guerra em cima da Coreia, resolveu invadir a Coreia do Sul para reunificar o país. Foi então que os americanos fizeram a intervenção e foram lá para ajudar a Coreia do Sul não ser anexada pela Coreia do Norte. Evidentemente que você pode falar, então, professor, a União Soviética e a China foram lá ajudar a Coreia do Norte nessa guerra, né? Não, porque é a lógica da Guerra Fria. Se as duas potências principais estivessem numa guerra por causa da Coreia, ia ter bomba nuclear e o mundo ia acabar. Por isso que não entrou diretamente a União Soviética nem a China nesse contexto para ajudar a Coreia do Norte, e os Estados Unidos foi lá, fez a intervenção e garantiu que ao final do conflito, foi em 1950 que começou e em 53 que terminou, e o americano conseguiu garantir que a Coreia do Norte não conseguisse pegar a Coreia do Sul, e essa divisão permanece inclusive até o dia de hoje.
Foi nessa época, inclusive, então, que se experimentou pela primeira vez um grande conflito com esta lógica de Guerra Fria. E essa ideia, então, ficou muito ressaltada das duas grandes potências. Se uma se envolver, a outra não pode. Era já o início dos anos 50. Nos Estados Unidos, inclusive, um senador, cujo nome era Joseph McCarthy, acabou perdendo um pouco as estribeiras e começou a enxergar comunistas em tudo quanto é lado. E ele usou esse poder que ele tinha de senador para criar comissões de inquérito no Senado e inquirir pessoas, persegui-las, acusá-las de comunistas. Ele enxergava o comunismo e o fantasma do comunismo em todos os lugares. Esse período, que é chamado de período de caça às bruxas, dessa histeria anticomunista nos Estados Unidos, liderada por esse senador chamado Joseph McCarthy, ficou conhecida como macartismo e marcou até mais ou menos o meio dos anos 50, quando esse senador finalmente acabou sendo desacreditado. Mas, para encerrar aqui, a Guerra da Coreia terminou em 53 e estava rolando o macartismo nos Estados Unidos nesse período. E foi justamente o ano 53 que marcou a morte do Stalin e a chegada do novo governante da União Soviética, que era o Nikita Khrushchev. E nos Estados Unidos saiu o presidente Truman e entrou um novo presidente, que era o principal general americano na Segunda Guerra Mundial, que é o Dwight Eisenhower. E esses novos ventos trouxeram o armistício da Guerra da Coreia, que foi o armistício de Panmunjom, que encerrava as hostilidades naquele conflito. Embora o tratado final mesmo da guerra não houvesse sido assinado. Fato que, então, gerava muito tumulto na região, porque qualquer movimentação da Coreia do Norte pode ser interpretada pela Coreia do Sul como uma continuação da guerra. Recentemente, houve uma paz final nessa guerra e esse conflito finalmente foi encerrado. Porém, gente, já temos uma nova lógica para o mundo, que é a lógica da Guerra Fria, e que, daqui para frente, a partir então dos anos 45, 47 até 91, as coisas no mundo vão girar em torno desta lógica que contei para vocês. Beleza? Se gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal, compartilha e tamo junto!